Cremos em Ti, Deus Todo-Poderoso e Soberano, que guia a história. Há vários fatores que muitas vezes nós, lá de cá deste mundo, não podemos compreender. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, que o Senhor está fazendo a Tua obra segundo os Teus propósitos. E nós vivemos, ó Deus, nesse momento histórico. O Senhor é soberano sobre nossas vidas. Clamamos, ó Pai, por dias melhores em nosso país, não para o bel prazer nosso ou de qualquer um, mas para que tenhamos mais e mais condições de viver e pregar o Teu Evangelho com liberdade, com ousadia, e para que os valores corretos e verdadeiros sejam cada vez mais defendidos e divulgados em nossa sociedade, Senhor. Ajude o Teu povo, a partir de mim mesmo e todos nós aqui, a termos a coragem, a ousadia, a disposição de sermos os Teus instrumentos para a influência cristã à nossa volta, Senhor. E agora, Deus, em que vamos refletir sobre uma porção da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos guiar, nos conduzir, e saiamos daqui edificados, encorajados, tratados pelo Senhor. Nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já comprou ou já leu algum livro de autoajuda? Aqueles que prometem resolver a sua vida em passes de mágica, né? Faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo. Siga essas receitas aqui e você vai ganhar mais dinheiro. E a sua vida será mais organizada. E você será uma pessoa de sucesso. E seu casamento será restaurado. E você saberá lidar com seu filho adolescente. E você saberá planejar o seu futuro e aposentadoria. Sabe esses livros assim, né? Que prometem e você vai vender mais, né? E muita gente compra esses materiais e tem autores muito espertos que fazem disso um grande ganha-pão para ajudar pessoas que de alguma maneira estão perdidas, confusas e etc. São esses livros de autoajuda. E se você ler um pouquinho sobre isso, você vai ver que esse nicho do mercado editorial nunca está em crise. Sempre está vendendo. Talvez o livro de gramática portuguesa ou de matemática não venda tanto, mas esses livros, muitas vezes açucarados e frases bem montadas, ganham muita atenção de muita gente e vende nas livrarias. O problema é que a autoajuda não resolve. Nós precisamos, na verdade, da ajuda do alto. E depois que eu dei o título dessa mensagem, descobri que há um livro cristão, não li o livro, com esse mesmo título. Então, foi coincidência. Nós precisamos, meus irmãos, da ajuda do alto. E talvez alguns de vocês já descobriram isso. Talvez alguns não descobriram. Talvez alguns não estão desfrutando daquilo que o Senhor promete. E o que nós veremos hoje em sua palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu convido você, se você puder abrir a sua Bíblia, ou seu smartphone, mas sem internet, olhando para Mateus, capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 25 até o 30, embora nós vamos gastar mais tempo do 28 ao 30. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 11, 25 a 30. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar também aqui no slide. Estou usando a nova versão internacional NVI. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado.
todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, há dias ou há períodos na nossa vida em que realmente são difíceis. A vida é áspera, a vida parece que está turva, escura. Parece que eu não vejo a porta de saída, uma luz no fim do túnel. A vida está áspera, está machucando, está dolorosa. Parece que eu não tenho esperança, parece que eu não vejo uma solução. E nessas horas, há muita gente que procura autoajuda ou ajuda em outras fontes que não vão trazer o alívio permanente e eterno. Às vezes é apenas um band-aid, às vezes é apenas um tirador passageiro, mas não é uma cirurgia que realmente cura, que realmente transforma, que realmente traz o descanso permanente. Pessoas, às vezes, em tal desespero, cometem o último estágio do desespero, que é o suicídio. Essa semana, correu pela internet, por exemplo, de um pastor na Califórnia. Pai, marido, pastor, aparentemente bem-sucedido. As fotos revelam um traço feliz e alegre com a sua família, mas que no último sábado, semana passada, tirou a própria vida. Um homem de apenas 30 anos. Chegou também para mim essa semana uma médica em Bragança que também supostamente tirou sua própria vida. E é incrível que o Brasil, segundo estatísticas, é o 8º país em maior número de suicídios. Esse é um problema sério da saúde pública e até as organizações que trabalham em torno da saúde mental, emocional, física das pessoas, estão preocupados. Tamanha o número que cresce cada vez mais de pessoas que chegam nesse estágio aterrador de tirar a própria vida. Fato é que, se nós quisermos controlar a nossa própria vida, se nós quisermos seguir a vida o nosso próprio jeito, a nosso bel prazer, a nossa maneira, a maneira humana de viver, fatalmente chegaremos ao esgotamento. Todas as vezes que o ser humano quer viver a vida à sua maneira e não a de Deus, o seu Criador, isso começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cederam à proposta mentirosa do diabo, dizendo que eles não morreriam, questionando a bondade do Criador, dizendo que Deus estava impedindo Adão e Eva de viver o máximo que poderiam da vida. Desde então, instalou no coração do ser humano essa sua tentativa de ser autossuficiente, independente e querer fazer a vida à sua maneira. Mas no final, é morte, é frustrações, remorsos, lamentos, inferno, lago de fogo, condenação eterna. Somente quando nós nos voltamos para o nosso Criador e descobrimos por meio dele mesmo como nós podemos ser salvos e vamos até ele, que de fato nós teremos verdadeiro descanso. As palavras do Senhor Jesus aqui, e essas palavras do versículo 28 a 30 só ocorrem no Evangelho de Mateus, são muito queridas
para toda a história da igreja. O Senhor Jesus disse isso num contexto que nós precisamos considerar. O povo de Deus naqueles dias estava debaixo de um fardo muito pesado. Primeiro havia o fardo da questão do Império Romano que dominava aquele povo na Palestina, que impunha sobre eles impostos difíceis de serem pagos, que impunha sobre eles influências pagãs que eles não queriam aceitar. Para qualquer lado que eles olhavam, eles viam traços dos povos que anteriormente, naquela ocasião, dominava aquela terra e aquele povo. Soldados romanos estavam à sua volta. Muitos foram crucificados. Eram dias difíceis. Havia a expectativa no campo religioso da vinda do Messias. E segundo a ideia que eles tinham, o Messias viria e de fato ia libertá-los e trazer esse descanso, esse alívio que eles esperavam. Quando que viria esse libertador? Quando que nós teríamos de fato a libertação dessas algemas que influenciam todos os aspectos da nossa vida? No campo religioso também havia os partidos religiosos, no caso aqui, o principal deles, os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que já existia há pelo menos quase 200 anos antes de Cristo, que nasceu até bem intencionado para tentar purificar a prática religiosa dos judeus de influências pagãs. E eles ganharam uma certa, nessa época da vida aqui, do primeiro século, uma certa boa reputação, até eram bem vistos pela população local. Mas o Senhor Jesus direcionou a esse grupo, os fariseus, as palavras mais duras, porque eles, ao invés de aliviar os fardos do povo, trazendo a esperança de Deus, pelo contrário, impunham sobre eles fardos e cargas ainda mais pesadas. Na lei, havia pelo menos 613 mandamentos. Mas os fariseus foram capazes de inventar ainda mais mandamentos e exigir que as pessoas cumprissem todos eles à risca. Por exemplo, para não desobedecer à lei do sábado, os fariseus criaram mais 39 leis. É como se você visse um jardim e, para impedir que as pessoas não pisassem na grama verde bonita do jardim, não era suficiente apenas uma placa dizendo não pise na grama, mas eles iam colocar o alambrado em volta do jardim, colocar portões cadeados e na frente uma placa, não pise na grama do jardim. Perceberam? E isso causava um fardo pesado, fardo esse que nem mesmo os fariseus queriam carregar. Olha a denúncia que Jesus faz, e você pode ler sobre isso em Mateus 23, que eu queria trazer para vocês aqui. Jesus falou assim: eles, fariseus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, os fariseus, não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então o povo era influenciado por isso e estava debaixo dessa pressão legalista, regras e regras e regras e regras, como se com esforço humano essas pessoas pudessem ser aceitas perante Deus, pudessem ganhar algum benefício de Deus. Só que a verdade é que a gente é fraco, que a gente é falho, que a gente não consegue atingir o padrão elevado, altíssimo de Deus por nossos próprios esforços, para que por meio disso pudéssemos ser salvos. Ninguém pode fazer isso. Mas os fariseus impunham sobre eles, esse fardo pesado. E que muitas vezes gerava nos próprios fariseus uma hipocrisia, porque eram apressados de avaliar a vida dos outros e apontar os defeitos dos outros, mas eles mesmos não estavam cumprindo a lei totalmente. Eles mesmos achavam que podiam se auto-merecer perante Deus com seus esforços. Isso Jesus
dirigiu a eles palavras muito duras, porque eles não reconheceram Jesus, não reconheceram a autoridade de Jesus, não reconheceram que ele era o Messias, e foram o principal grupo que, pela soberania de Deus, tramou toda a traição e julgamento injusto e condenação de Jesus, mas na verdade, o Senhor Jesus domina tudo e estava entregando a si mesmo como sacrifício a Deus para nos salvar dos pecados. Meus irmãos, todos nós vivemos vários tipos de cansaço. Pode ser o cansaço físico, emocional, relacional, circunstancial, espiritual. Mas muito desse cansaço que nós podemos experimentar, esse esgotamento que nós podemos experimentar, simplesmente pode ser muitas vezes porque desconhecemos ou desprezamos Deus ou as suas orientações. Quando nós queremos fazer mais do que devemos fazer, quando nós somos tomados por algum tipo de idolatria, ou de aparecer, ou de conquistar, ou de merecer, ou seja o que for, e que nós nos entregamos a isso, ou seja, por exemplo, achar que eu posso fazer a minha religião, e o ser humano gosta de religião, porque quando faz religião, ele acha que ele merece, que ele conquista, que ele obtém o favor de Deus. E quando ele se entrega nessa busca, quando ele se entrega nesse desespero, o resultado é cansaço, esgotamento. E não o desfrute, o deleite, o descanso que Deus promete a nós. Esse texto, que é conhecido de nós precisamos sempre lembrar. E eu quero chamar a sua atenção do versículo 28, 23, 3 atitudes e ações que nós precisamos tomar se nós de fato queremos experimentar um descanso verdadeiro que vem do Senhor Jesus. A primeira atitude e ação da nossa parte é se aproximar do Senhor Jesus. Jesus faz um convite aqui, versículo 28. Ele diz: venham a mim. Venham a mim. É muito interessante que não é venham a esse novo grupo religioso. Venham a essa filosofia. Venha e abrace essas regras. Mas venha a mim. Tenha um relacionamento comigo. Siga-me, conheça-me, saiba quem sou. Venha a mim. Algumas pessoas às vezes vão a livros de autoajuda, vão a igrejas, vão a gurus, vão a qualquer outra coisa, mas o único que pode nos dar o descanso que nós precisamos é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que no versículo 25, Jesus é aquele que desfruta, 25, 26, 27, desfruta de um relacionamento perfeito com o Pai, porque na verdade há um só Deus, Deus é 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas há um só Deus, a Trindade, que é uma verdade clara nas Escrituras, que vai sendo desvendada à medida que a revelação bíblica vai acontecendo, mas que vai além da nossa compreensão humana, mas é uma verdade bíblica. E o Senhor Jesus é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo também é Deus. Mas são 3 pessoas, 3 pessoas, mas há um só Deus. E o Senhor Jesus é aquele que pode, como Deus e homem, o Deus encarnado, louvar ou agradecer ao Pai, versículo 25, esse Pai que é Senhor dos céus e da terra, porque Ele escondeu estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus foi capaz de agradecer a esse Deus, o seu Pai, e na verdade, Pai aqui foi muito chocante quando ele falou isso, porque os fariseus e judeus jamais chamariam, até aquele momento, Deus de Pai, mas diriam Senhor. Mas o Senhor Jesus chama Deus de Pai.
E ele mesmo já ensinou e ensinaria aos discípulos de dizer: Pai nosso que estás nos céus, demonstrando um relacionamento carinhoso, íntimo com o Pai. E diz que com ele conhece o Pai como ninguém outro, e ninguém conhece o Filho como ninguém outro, como o Pai. E aqueles que poderão conhecer o Pai, somente aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho não quiser revelar o Pai às pessoas, tais pessoas jamais conseguirão reconhecer e entender quem é Deus, quem é o Pai. Mas o Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele é aqui, no caso, antes da sua morte e ressurreição, o Deus encarnado, vivendo entre os homens, reconhecendo a soberania de Deus. E o texto diz, versículo 27, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Que coisas são essas que foram entregues ao Jesus pelo Pai? Ou seja, o domínio sobre céu, sobre terra, sobre tudo, sobre todas as coisas. Nada escapa ao controle soberano do Senhor Jesus, porque Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É este Deus, Senhor de tudo e de todos, acima de qualquer rei deste mundo, quer Ele seja muito poderoso, que faz o convite para você e para mim. Venha a mim. Venha a mim. Para nós conhecermos mais o Senhor Jesus, nós podemos olhar para muitos textos para descobrir a sua identidade e observar o que Ele falou e fez e também o que outros falaram a seu respeito. Eu quero ler textos que vão trazer mais e mais clareza à nossa mente, compreensão à nossa mente. Quem é Jesus? O que falar a seu respeito? Olha o texto bíblico, diz assim: então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. O Pai disse: este é meu filho amado, o Filho de Deus. E nele o Pai se agradava. O que falar a respeito de Jesus? Disseram assim: João, o Batista, viu Jesus, aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Deus que se faz homem com a missão de dar a sua vida numa cruz como cordeiro, como um sacrifício. E os judeus entenderiam claramente, reportando-se aqueles animais que eram mortos ali no templo, como um símbolo de perdão de pecados, comunhão com Deus, etc. E fala: este Jesus é este cordeiro que dá a sua vida para tirar o pecado do mundo. O que disseram a respeito de Jesus? O que falaram a seu respeito? O próprio centurião, um romano, que estava em frente de Jesus depois da crucificação, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente esse homem não é apenas homem, era o Filho de Deus. Esse é o Senhor Jesus. O que falaram a seu respeito? Justo naquele momento, na sinagoga, diz Marcos 1, 23 a 25, um homem possesso de um espírito maligno gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Os próprios demônios, diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus e já receberam a condenação eterna, não tem mais solução. Eles mesmos reconheciam que aquele homem, Jesus, que veio de Nazaré, conhecido como aquele que veio de Nazaré, era o Santo de Deus. O que falaram a seu respeito? Pedro, certa vez disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quando o próprio Jesus percebeu que muitos estavam fugindo, porque não gostaram do seu ensino, conforme ensinado em João capítulo 6, talvez alguns os discípulos ficaram preocupados: Senhor, desse jeito ninguém vai sobrar. E Jesus se volta para eles e pergunta: vocês também não querem ir embora? E a resposta de Pedro é: Senhor, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
Não tem outro caminho, não tem outra maneira. O que foi que Jesus mesmo disse a seu próprio respeito? Ele disse: eu e o Pai somos um, em essência. Eu sou tão Deus quanto o Pai é tão Deus quanto eu. Mas aqui, Jesus era o Deus encarnado, a pessoa do Filho, o Deus encarnado. Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é um religioso mais brilhante, um filósofo destacado. Jesus é Deus, homem entre os homens. O que Jesus disse a seu próprio respeito? O texto disse, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há nada que seja verdade. Eu sou a verdade, o resto é mentira, o resto é morte. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. O que o próprio Jesus disse a seu respeito, ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Se comemos qualquer outro pão que não seja Jesus, amanhã teremos fome novamente. Mas quando comemos o pão, ou seja, quando cremos no Senhor Jesus e nos submetemos a Ele, nós somos saciados, satisfeitos, eternamente satisfeitos. E jamais teremos fome ou sede. É o Senhor Jesus. O que Jesus disse a seu próprio respeito, Ele disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ou e a tenham plenamente. Essa vida que vai além desta vida, a vida eterna, que começa agora e dura a eternidade. Essa vida que tem uma qualidade que nada e ninguém pode trazer ou dar. É o Senhor Jesus. O ladrão veio para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, vida plena. O que Jesus falou era também admirável. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como que tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei tinham que citar os rabinos para tentar trazer algum tipo de credibilidade ao seu ensino. O Jesus não, ele é a autoridade, ele é Deus, homem, ensinando os homens a verdade. E as multidões ficavam maravilhadas com a beleza, com a seriedade, com a profundidade, com a autoridade do ensino do Senhor Jesus. O que Jesus falou era admirável. O que Jesus fez era extraordinário. Olha só, em João, somente em João destaca vários milagres, os 7 milagres que Jesus fez. Transformou água em vinho e vida, melhor qualidade. Curou o filho de um oficial romano à distância, cerca de 30 quilômetros. Curou um homem paralítico que há 38 anos estava deitado no seu leito. Multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou cerca de 5.000 homens. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Andou sobre as águas até o barco onde estavam os discípulos, que enfrentavam um vento forte e as águas agitadas. Curou um cego de nascença, ressuscitou seu amigo Lázaro, sepultado há 4 dias. O que Jesus fez é extraordinário, e as Escrituras não registram tudo o que ele fez, porque o próprio João disse: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, o Evangelho de João. Mas estes foram selecionados, registrados, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E crendo nele, tenham vida em seu nome. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E é esse Jesus que a Bíblia está dizendo quem ele é. O que ele diz, o que disseram a seu respeito, o que ele ensinou, o que ele fez, demonstrando que ele é o Senhor e Salvador, é que faz o convite: venham a mim. E venham a mim quem, meus queridos? O texto diz: venham a mim todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Jesus não veio chamar pessoas perfeitas, donas de si mesmas. Veio chamar pessoas que se perceberam debilitadas, carentes, desesperadas, sem solução, sem mérito.
reconhecedoras dos seus pecados, cansadas, sobrecarregadas, duas palavrinhas aí para trazer cansado, depois de trabalho muito duro, e sobrecarregada, que é um estado de cansaço. Pessoas assim, que não encontram mais outra solução. Porque na verdade, no versículo 25, você vai ver que Jesus agradece e louva ao Pai, porque este escondeu estas coisas. Que coisas são essas? A revelação do Messias, a revelação de quem ele era, àqueles que se acham sábios, cultos, entendidos, versículo 25, instruídos. Pessoas que falam, a religião é para gente debilitada, para pessoa que não tem uma mente equilibrada, emoções ajustadas, para pessoas fracas. Sim, para estes, a verdade está escondida. E na sua arrogância e autossuficiência, estão se auto-enganando, autodestruindo e caminhando para a perdição. Mas aqueles que se perceberam cansadas e sobrecarregadas, a esse, Jesus diz, vem a mim. Vem a mim. Aqui há uma disposição de humildade, há uma disposição de reconhecimento, há uma disposição de que nós somos criaturas desse Deus Criador justo, maravilhoso, e que também se ira contra o pecado, e que por meio de Jesus nós temos descanso. Para quem Jesus veio, meus irmãos? Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e aqui se enquadram, por exemplo, os religiosos, os fariseus, que foi nesse contexto que Jesus falou isso, mas pecadores. Normalmente a gente só procura o médico quando começa a doer alguma coisa. Está doendo aqui, estou de mal-estar, alguma coisa estranha, diferente. Muitos de nós não iremos ao médico até sentir alguma coisa fora do lugar. Pode estar um câncer corroendo o nosso corpo, mas se não sentimos nada, não vamos ao médico. Mas quando dói, quando está ferindo, quando quebra, quando machuca, quando algo estranho aparece no corpo, eu preciso de um médico. E é para esses que se percebem doentes, injustos e pecadores, é que Jesus vem. Eu vim para vocês. Agora, o que significa aproximar-se de Jesus? Significa o que diz o profeta Isaías. Busque o Senhor. Busquem. Aproxime-se. Enquanto é possível achá-lo, haverá um dia depois da morte que não haverá mais solução. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para Ele, volte-se ele para o Senhor, que terá o quê? Misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Meus queridos, aqui está o convite do Senhor, no Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías. Busquem, clamem, volte-se, volte-se, abandone o seu caminho, abandone a sua impiedade, os seus maus pensamentos, a sua perversidade, os seus pecados, sua arrogância, autossuficiência, independência, quer mandar no seu nariz, quer fazer do seu jeito. Abandone esse tipo de vida, porque se você viver assim, se eu viver assim, o resultado é morte, e morte eterna. Mas busquem o Senhor, clame ao Senhor, volte para o Senhor. E Deus é tão bondoso que diz ao texto bíblico que Ele pode ter misericórdia, que Ele de bom grado, de boa atitude, dá o seu perdão. Aqui está o convite, Senhor Jesus. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim. Você tem se aproximado de Jesus? Se você vem aqui ao culto, certamente você tem demonstrado um pouco disso visivelmente, mas no seu coração você tem se aproximado do Senhor Jesus, ou de um grupo de pessoas, ou dessa igreja, ou de outras coisas, e não do Senhor Jesus. Um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Você já teve a experiência de crer no Senhor Jesus, de conversar com Ele,
de perceber sua presença no seu coração, de encontrar nele a esperança. Você tem um relacionamento com o Senhor Jesus. Não é religião, é um relacionamento com o Senhor Jesus. Aproximar-se do Senhor Jesus também implica uma segunda atitude que o texto diz, que é apropriar-se do jugo do Senhor Jesus. O texto diz, apropie-se, tomem, versículo 29, tomem para vocês, sobre vocês, o meu jugo. Jesus, como carpinteiro que foi, aprendeu com José, sabia muito bem fazer janelas e trabalhar com carpintaria, e também sabia fazer um jugo. Um jugo que era colocado sobre os animais, para controlar os animais, para os animais parar a terra, cuidar da terra, transportar coisas. Um pedaço de madeira era retirado e era feito o traçado do jugo. Depois o animal vinha até para fazer o teste, para ver se ficava bem naquele animal. Então o jugo comunica a ideia, sim, de colocar-se debaixo de uma submissão, de um certo controle, de um certo peso. O jugo dos fariseus, o jugo das pressões humanas, o jugo da religiosidade, o jugo de mandar em si mesmo e tentar controlar a sua vida, o jugo qualquer que não seja o jugo de Jesus, é difícil, é áspero, é duro, é complicado de carregar, de levar. Mas o jugo de Jesus, versículo 30, é suave. O fardo da religiosidade, da autossalvação, do autocontrole, é pesadíssimo, insuportável. É como carregar toneladas nas costas. Mas o fardo de Jesus é leve. Então é muito interessante Jesus pegar essa imagem muito comum, talvez você nunca viu na sua frente um animal com um jugo, mas naqueles dias muito comum, nos dias da Palestina, e dizer assim, ao invés de você colocar sob jugo dos fariseus, seja de qualquer outra coisa, coloque-se debaixo do meu jugo. Porque o meu jugo é suave. É suave. É muito interessante que aproximar-se de Jesus e a gente vai ter descanso, não significa que a gente não vai ter a quem obedecer ou a orientações a obedecer, a seguir. Na verdade, a gente tira, ou Jesus tira sobre nós qualquer outro jugo que está pesando sobre nós e coloca o seu jugo que é suave e nós nos submetemos a esse jugo, que implica, Ele é Senhor, Ele manda na minha vida, eu sou seu servo, eu sou seu seguidor, eu preciso obedecê-lo. Mas Ele é um professor manso e humilde, o seu jugo é suave. Olha esse texto de 1 João, que nos ensina algo importante, capítulo 2, 3-6, diz assim, sabemos que o conhecemos, a Deus, o Senhor Jesus, se, condicional, se obedecemos a seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é o que, queridos? Mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele, verdadeiramente o amor de Deus, ou outra possível tradução é, o amor a Deus, está aperfeiçoado, ou se aperfeiçoando. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar ou viver como ele andou ou viveu. Aqui está muito claro. Como é que eu demonstro, você demonstra que de fato você conhece a Deus, ao Senhor Jesus? Se você segue o ensino do Senhor Jesus, e toda a palavra
e se você segue o exemplo do Senhor Jesus. Sim, nós fracassamos, nós tropeçamos, nós pecamos, por isso recorremos ao perdão, sempre à disposição de nós, por meio de Jesus. Mas aquele que se aproximou do Senhor Jesus, apropria-se do jugo do Senhor Jesus, e significa estar debaixo do seu senhorio. Ele manda em nós, e nós seguimos os seus mandamentos, o seu ensino, e nós seguimos o seu exemplo de vida para nós. E você pode pensar assim, mas puxa vida, eu pensei que um jugo seria tirado de mim e eu ficaria livre. Nós somos livres do jugo, da escravidão, do pecado e da religiosidade, mas nos colocamos debaixo do jugo de Jesus, que é leve. E de fato, o próprio João disse no capítulo 5, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Alguns podem encarar as orientações de Deus como um peso, um jugo difícil de carregar, mas o contrário, as orientações de Deus nos libertam de nós mesmos, nos protege do nosso coração enganoso, mentiroso, desse mundo pervertido e corrupto contra Deus. As orientações de Deus nos guarda. E é nele que nós temos liberdade. Ou seja, o Jesus combate dois extremos. O primeiro deles é o legalismo, de impor regras e mais regras sobre nós, como se cumprir tais regras nos tornaria mais aceitáveis perante Deus e mais santos neste mundo. Regras muitas vezes humanas, religiosas, pesadas, insuportáveis. Por outro lado, Jesus também combate a libertinagem, em que Ele nos salva e aí fazemos o que bem entendemos e não submetemos a Ele, a nada e a ninguém. Não. É a lei da liberdade. São as tentações que nos libertam de nós mesmos, nos libertam desse fado religioso humano e nos colocam debaixo das orientações amorosas, carinhosas, protetoras do Senhor Jesus. E graças a Deus que a nossa salvação não depende de obedecer a tais orientações, porque Jesus já cumpriu todas elas. Jesus é o sacrifício perfeito e que nos salvou gratuitamente. E desfrutamos disso para todos sempre. E jamais perderemos. Mas estamos debaixo desse jugo, que são as orientações do Senhor. Mas este jugo é suave. Suave. É para o nosso bem. É como um pai, uma mãe que fala assim, filho, não anda na beira do trapiche, porque você vai cair no rio, olha a correnteza, você não sabe nadar, você vai morrer afogado. Mas para ajudá-lo, coloca ele um pouquinho mais distante e estabelece regras, que na verdade não coíbe a sua liberdade, na verdade o protege. Ele tem a liberdade dentro de orientações de proteção para ele mesmo. Portanto, meus irmãos, a primeira atitude, se nós queremos ter descanso na vida de verdade, nós precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos nos apropriar-se do seu jugo, não do jugo legalista, religioso, libertino, mas das orientações de Jesus. E em terceiro e último lugar, nós precisamos aprender do Senhor Jesus. Aprendam de mim, diz o texto bíblico. Versículo 29, e aprendam de mim, venham, tomem e aprendam de mim. Aqui não é tanto a ideia de aprender do exemplo de Jesus, embora isso esteja ensinado em outros textos, é a ideia de aprender dele, do seu ensino, das suas orientações. Aprendam a viver essa vida, que você encontrará descanso verdadeiro, alívio verdadeiro. Aprenda essa vida. E aqui vem a ideia de nós nos submetermos às orientações bíblicas. E graças a Deus nós temos a revelação escrita por séculos. Isso foi tão difícil ter acesso. Por séculos, nossos irmãos em Cristo não dispunham dessa bênção que nós temos e ter não somente uma versão, mas 2, 3, 4 tipos de Bíblia de estudo, Bíblia no seu aplicativo e tantas maneiras de termos acesso a esse registro bíblico para aprendermos do Senhor Jesus. Meus irmãos, a quem muito foi dado,
mais será cobrado. O Senhor Jesus está dizendo para nós: aprendam de mim. E graças a Deus, Jesus, versículo 29, diz que Ele é manso e humilde de coração. Esse professor não é o professor carrasco, né, que dá nota baixa e nos agride, nos humilha, nos despreza, mas é paciente. Dá a nós uma nova chance. Caminha conosco mais 1 quilômetro. Ele é manso. Ele não é um Deus irritável, briguento. Ele é manso, Ele é humilde, Ele vem até nós, Ele se coloca ao nosso lado. Na verdade, Jesus foi homem, ser humano como nós, sem pecado. Sabe o que é sofrer, passou pelos tipos de tentação que nós também enfrentamos. E Ele diz: eu sei o que vocês passam, porque eu já estive neste mundo como ser humano, morri e venci, e eu mesmo sou capaz de dar graça a vocês, para vocês suportarem as tentações, as dificuldades e os sofrimentos desta vida. Eu sou manso e humilde de coração. Isso significa, meus irmãos, que nós vamos aprender do Senhor por meio da sua palavra. E o que diz a sua palavra? Toda a Escritura. Nesse caso, podemos pensar Gênesis, Apocalipse. Toda a Escritura é proveniente de Deus, inspirada por Deus. Deus agiu por meio de escritores humanos para que aquilo que eles registrassem fosse a verdade, a vontade de Deus, sem qualquer erro nos originais. E nós dispomos de cópias e cópias fidedignas, confiáveis, e que temos aqui o aprendizado de quem é Deus e quem nós somos e como nós vamos viver. As Escrituras vão nos ensinar o que é certo, vão nos repreender da mentira, do erro, dos desvios do nosso próprio coração, vão nos corrigir no caminho que é certo, vão nos instruir no que é certo, na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, ou o povo de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, a fim de que tenhamos maturidade e capacidade para servir a Deus. É as Escrituras. Nós não teremos o versículo 17, maturidade e capacidade, se não tivermos o 16 bem claro na nossa vida, sendo expostos à palavra, para que a palavra nos ensine, nos repreenda, nos corrija, nos eduque. Portanto, nós precisamos da palavra. Eu pergunto: quanto que você está na palavra? Quanto que você lê a palavra? Quanto que você medita na palavra? Mas não é só estar na palavra por mero conhecimento, mas também é por obediência. Jesus mesmo disse: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela ruiu, caiu. E foi grande a sua queda. O que significa construir a casa sobre a rocha? Significa ouvir a palavra de Jesus e obedecer a palavra de Jesus. Não é só ouvir, eu sei, mas significa construir a vida sobre este ensino, este alicerce que é a palavra de Jesus. Ele fala: aprendam de mim. E aprender dele não é só saber, é praticar. Meu casamento, criação dos meus filhos, as minhas finanças, os meus relacionamentos, os vários aspectos da minha vida. O que é que Deus diz? E eu preciso da graça dele e dizer: eu quero seguir isso. Me ajuda, Senhor, a seguir a tua palavra, a tua verdade. E assim, meus irmãos, nós vamos aprendendo a despir-se de velhas práticas, características da nossa velha vida sem Cristo, que se corrompe, a sermos renovados em nossa maneira de pensar e a sermos revestidos dessa nova criação em Cristo Jesus, cujas marcas são justiça, santidades, que são provenientes da verdade. E assim a gente vai aprendendo do Senhor. E qual é o resultado, meus irmãos? O que nós desfrutamos quando nós seguimos a isso?
nós de fato temos alívio e descanso. Mas não significa que nós não teremos lutas. Porque o próprio Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, dificuldades. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Agora é interessante, meus irmãos, tudo depende do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tudo depende do próprio Senhor Jesus querer revelar o Pai. Versículo 27 e 28 coloca aqui para nós uma situação bem interessante, de que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E no versículo seguinte, Jesus faz um convite universal: venham a mim. Essas duas aspectos que nós encontramos, as escrituras estão andando aqui juntas, em que ninguém conhecerá a Deus, ninguém terá os seus olhos abertos se o Senhor não tocar, se o Senhor não se revelar. Mas ao mesmo tempo Ele faz um convite: venham, reconheça a sua fragilidade, o seu pecado, o seu cansaço, e venha a mim para ter descanso, que eu acredito significa salvação. Mas isso não significa que o descanso significa a ausência de batalhas e de lutas, mas significa que ainda assim teremos aflições, mas nós vamos descansar na verdade, na palavra, de que nós temos certeza que pertencemos a Ele, que estamos seguros nele, e nós vamos seguir a nossa vida com Ele. Portanto, meus queridos, o que você fará com o convite de Jesus? O texto nos convida a se aproximar dele, a crer nele. E crer nele não é algo que você faz há 10 anos atrás, 20, 50 ou ontem, é crer todo dia. A nossa fé, ela pode ser desenvolvida. À medida que mais e mais vou conhecendo a Deus, Sua palavra, mais e mais eu vou crendo. E na verdade eu preciso pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Solidifica ainda mais o que eu creio a Teu respeito. Aproximar-se dEle, cultivar um relacionamento com Ele, apropriar-se do Seu jugo. Talvez muito do nosso cansaço e estresse seja por conta de querer ser o que Deus não quer que sejamos, de querer fazer o que Deus não quer que façamos, de querer merecer a sua própria salvação, de pintar um quadro muito bonitinho, um rosto muito bonitinho diante das pessoas, e lá dentro está corroído, está podre. Quando nós queremos controlar nossa própria vida, quando nós não cremos e nem confiamos e nem descansamos nas verdades de Deus, nas promessas de Deus. Nós encontraremos alívio quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus mais e mais. Quando nós nos colocamos debaixo do seu ensino, do seu jugo, da sua orientação, que é leve. E quando nós aprendemos com Ele, e Ele é manso, e Ele é humilde, Ele vai caminhando conosco. Não é assim, meu querido, é assim. Sai daqui, meu querido, é assim. Nos disciplina, nos chama a atenção, à medida que eu vou me colocando diante de Sua palavra, e a palavra vai me ensinando, repreendendo, corrigindo, me educando, para construir mais e mais a minha maturidade e capacidade para servir a Deus. Você está cansado, meu irmão? Você está cansado, minha irmã? Você, meu querido, minha querida, que não creu ainda no Senhor Jesus, está cansado, sobrecarregado. Aproxime-se do Senhor Jesus. Aproprie-se, coloque debaixo do seu jugo. Aprenda com Ele, com a Sua palavra. Qual o resultado? Alívio, descanso. Não preciso provar nada para Deus. Não preciso provar nada para ninguém. Em Cristo eu sou livre. Tenho perdão. Sou aceito. E descanso nisso. Eu não coloco as minhas expectativas na humanidade, no meu cônjuge, no meu filho, no meu salário, no meu ministério, seja o que for, a minha esperança verdadeira, mais íntima está
no Senhor Jesus. E nisso eu encontro descanso. As coisas à minha volta podem ser um fracasso. Eu posso ser um fracasso. Mas como é que eu encontro alívio e descanso? Porque eu me agarro no Senhor Jesus. É a única esperança. É a única esperança. Amém, irmãos? Faz sentido para os irmãos? Portanto, a autoajuda não ajuda plenamente. Nós precisamos da ajuda do alto. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é tão maravilhosa, Senhor, tão maravilhosa. O Senhor Jesus é tão maravilhoso. Eu não sou capaz nem chegar perto de comunicar as riquezas tão profundas da tua palavra, Senhor. Mas graças a Deus pelo Santo Espírito do Senhor, que é o professor e que continua a nos ensinar. O Senhor conhece cada coração aqui. Pode ser que haja corações muito cansados, sobrecarregados, porque tem dependido a sua vida em qualquer outra coisa e não no Senhor. Seja no sucesso, seja na saúde, seja no dinheiro, seja na reputação, seja na aprovação humana, seja em qualquer coisa, religiosidade, e que não seja Jesus. Então o resultado vai ser realmente cansaço, sobrecarga, perdição. Mas graças a Deus que em Jesus nós temos descanso verdadeiro, alívio na alma, no coração. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a colocarmos nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Mais e mais. A dependermos mais e mais do Senhor. Nos ajude a nos submetermos à Tua orientação, à Tua palavra, ao Teu senhorio, Senhor. E graças a Deus o Senhor é manso, o Senhor é paciente, o Senhor é humilde. Obrigado, Senhor. Nós não temos um Deus carrasco. Nós não temos um Deus que joga na cara, mas é um Deus perdoador por causa de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor, nós podemos aprender de Ti. Nos ajuda, Senhor. E aí nós vamos descansar. O mundo à nossa volta pode pegar fogo, pode tudo despedaçar. Estamos seguros no Senhor. Como aquela casa que vem a tempestade e derruba tudo. Mas derruba a casa que foi construída sobre qualquer outro alicerce, que não foi o alicerce, que é obedecer ao Senhor Jesus. Nos ajude a obedecer ao Senhor, a conhecer mais e obedecer mais o Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.